o curso de integridade sexual, que eu vou falar daqui a pouco sobre ele, o curso de homem ao máximo, mulher única, casados para sempre, e o carro-chefe, que é o carro-chefe do Ministério de Casais, e se tiverem noivos, nós temos também com a Silvana Bibato o curso para noivos. O curso de integridade sexual é baseado nesse livro, do mesmo autor do Homem ao Máximo. Ele é para jovens, aí, a partir dos 15 anos, se não me engano, até 20 a 25 anos, em que nós, em 6 semanas, tratamos sobre a vida sexual, a integridade sexual, aos moldes da Palavra de Deus. Então, é um curso que eu estarei ministrando no primeiro semestre ainda, de 2015, e os jovens que quiserem participar, homens, podem se inscrever quando forem abertas as inscrições. Então, ele é feito nos moldes do Homem ao Máximo, só que para jovens solteiros, no caso homens, tá? Nós estamos precisando de muitos voluntários para estar ministrando os cursos. No curso do Homem ao Máximo, nós tivemos 2 homens treinando, o Edmar e o Daniel. Eu fico a Deus pela vida deles. Uma das mulheres teve a Patrícia treinando, né? Então nós já temos essas mulheres já se frutificando, abrindo novas turmas no ano que vem. Quem está interessado aqui só de primeira mão para eu ver e fazer o curso Homem ao Máximo e mulher única, levanta a mão. Integridade sexual. Levanta bem a mão para eu ver. Tá, então nós já teríamos uma turma hoje formada, pode abaixar. Então louvo a Deus por isso. A nossa palavra hoje, como eu disse aqui no começo, ela é um apanhado geral do que foi dito em 3 mensagens que eu trouxe aqui à igreja durante todo o ano. Em janeiro, antes de haver a primeira turma, nós falamos sobre uma palavra impedidos de entrar em Canaã. Essa palavra, ela é no capítulo 2 do livro Homem ao Máximo e trata da primeira lição do Homem ao Máximo. Então quem já fez vai lembrar, mas eu queria rapidamente trazer a lembrança essa lição que é tão importante, que tem sorrateiramente invadido as nossas vidas. É o pecado que tem nos impedido de viver o melhor do Senhor em nossas vidas. Seja como jovem, como adulto, como casado, como filho, como pai, como mãe. Algumas coisas têm nos impedido. E esta coisa se chama pecado. E Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele trata sobre isso. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no texto que está aí na tela, 1 Coríntios 10, nós vamos ler do 1 ao 13. Como eu disse, é um apanhado, alguns já no começo do ano devem ter visto essa palavra, mas pelo que eu vi aqui, a maioria não estava aqui em janeiro, quando eu ministrei essa palavra. Nós vamos falar também sobre a fé no lar e sobre a identidade de destino. E por final eu vou mostrar aquelas estatísticas que eu mostrei na última mensagem que os jovens me pediram e vou acrescentar mais uma. E aí a gente encerra a palavra de hoje. Então, 1 Coríntios 10, de 1 a 13, diz o seguinte: ora, irmãos, todo mundo achou? Amém? Amém. Glória a Deus. Quem não achou ainda, por favor, ache rapidamente para nós lermos todos juntos. Se você tiver uma canetinha, um papel, quiser marcar aqui que Deus está falando mais forte ao teu coração, porque no final vamos orar a respeito do que Deus ministrou nas nossas vidas nesta palavra. Tá? Então pode sublinhar ou marcar algo que Deus tenha falado com você em específico. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Lá no deserto, quando eles estavam sendo conduzidos pelo Senhor, foi isso que o povo de Israel viveu. E Paulo está lembrando aos Coríntios sobre isso. Versículo 3: todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era quem? Jesus Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Depois você sublinha isso aí: prostrados no deserto. Eu não quero ficar prostrado no deserto. Essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então você pode sublinhar aí a palavra cobiça. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Sublinha a palavra idólatras. Versículo 8: e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. Sublinha a palavra prostituamos, ou prostituição. Versículo 9: e não tentemos a Cristo, ou não coloquemos Ele à prova, se tiver na sua tradução diferente, tá? Como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis,
como também alguns deles murmuraram, então subi em murmurar, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aqueles, pois, que cuidar está em pé, olhem para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, e não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? Amém, igreja? Amém. Eu destaquei aqui, o Daniel leu um texto, eu vou ler um outro, que eu fechei hoje a lição do volume ao máximo. No livro diz assim, quando ele cita que Jesus foi tentado por Satanás, quando Jesus sozinho, o diabo vai lá e oferece várias coisas para Jesus, tentando Jesus. O livro encerra dos últimos capítulos dessa forma: do mesmo modo, o diabo nos tentará de acordo com o nosso valor no reino. Quanto maior o nosso valor, mais vantagem o diabo nos oferecerá a fim de o servirmos. Você já parou para pensar por que Satanás ofereceu todas as riquezas, reinos para o Senhor? Ele podia ter oferecido algo menor, não poderia? Mas ele sabia que o valor do reino para o Senhor Jesus era algo tremendo e tão grande que ele precisava oferecer algo tão grande para poder ser tentador da vida de Jesus. E o valor que eu e você, que nós damos para o reino, vai ser proporcional ao que o inimigo vai tentar trabalhar na sua vida, tentando te afastar dos caminhos do Senhor. E assim ele fez no povo do deserto. Com exceção de Josué e Caleb, toda aquela geração ficou prostrada no deserto. Eu não quero, nessa caminhada rumo aos céus, ficar prostrado no deserto. Mas esses pecados que estão aí, são pecados básicos, não são problemas, são pecados. E na lição do homem ao máximo e da mulher única nós tratamos isso, de trabalhar o pecado como um pecado e não como um problema. Porque problema eu vou lá na Marla, consulto com ela, né, Marla? Falei até isso outra vez, e ela vai passar ali um exercício, vai me ouvir bastante. Se eu estiver muito grave, ela vai me mandar para o psiquiatra, tomar uns comprimidos, tarja preta. A questão não é essa. Pecado, ele dói, porque o pecado precisa ser arrependido e confessado. Mas o pecado é pecado, e a partir do momento que eu trato ele assim, eu me vergonho por ele. E quantas vezes esses pecados da cobiça, idolatria, imoralidade, quando o Senhor aprova a murmuração, tem atacado sorrateiramente as nossas famílias. A cobiça, quando eu quero satisfazer o desejo da minha carne, à custa mesmo de Deus ou de outra pessoa. Queremos o Salvador das nossas vidas, Jesus, mas não queremos o senhorio dele em nossas vidas. Hoje o Júlio destacou muito bem isso. A palavra Salvador tem 2 ou 3 vezes na Bíblia. A palavra Senhor, Jesus, o Senhor, tem mais de 4.000 vezes na palavra. Então nos submetemos ao Senhor, os nossos sonhos e projetos diante de Deus. A questão da idolatria é todo o sistema do mundo que ocupa o primeiro lugar no seu coração. Não é adorar somente uma imagem, não. É prestígio, corpo, a pornografia, seja o que for, que estiver ocupando o primeiro lugar no meu coração, eu posso estar idolatrando e tirando Deus de lado para estar, sem querer, sem estar percebendo, com algo em primeiro lugar no meu coração que não o Senhor. Quanto à imoralidade, a perversão sexual tem sido algo tão divulgado na televisão, na mídia, na internet, que às vezes a gente passa a achar que algumas coisas são normais e não são. Por isso que tantos são contra a Bíblia, porque ela não abre exceção. Precisamos levar o nosso padrão sexual à luz da palavra de Deus. Amém, igreja? Quanto pôr ao Senhor à prova? Quando eu fico pedindo ao Senhor a vontade dele, que ele abençoe algo que não é a vontade dele. Senhor, desce daquela cruz. Quando Pedro falou, não, Jesus não vai morrer não, se afasta de mim, Satanás. Quando nós queremos ser desonestos nas nossas coisas e pedimos que o Senhor nos abençoe, nós estamos pondo o Senhor à prova. Você vai fazer sua declaração de imposto de renda e arruma nota fiscal falsa, aumenta lá o valor da faculdade, o plano de saúde para poder ter, e ainda pede a bênção do Senhor. Isso é pôr o Senhor à prova. E a murmuração? Quantos de nós não acordamos reclamando que o horário de verão é terrível, que eu tenho que acordar de noite, já começa de manhãzinha. Ao invés de ajoelhar e orar, pedir a Deus, agradecer a Deus, que vai pagar a flexão do curso bastante, a gente já está reclamando. Por que nós não
oramos. E às vezes a nossa maledicência, aquela fagulha que bota fogo e provoca tão grande incêndio. Qual desses pecados que tem afetado as nossas vidas, a nossa família, e tem impedido nós entrarmos na nossa Canaã? O que era Canaã que o Senhor queria para o povo após o deserto? Após passar aquela experiência tão tremenda, sendo guiado pelo Senhor de dia e de noite, sendo alimentado pelo maná. Você tem sido alimentado pelo maná do Senhor? Deus tem te sustentado a cada dia, meu irmão? Então Deus fez isso com o povo de Israel. Deus tem dado a água da vida para você, meu irmão? Deus deu para o povo de Israel, a ponto de sair água da rocha para o povo, de vir carne dos céus, e os milagres de Deus se derramam sobre nós a cada dia. Mas quando Moisés se afastou por 40 dias, recebendo a palavra do Senhor, o povo fez um bezerro de ouro, e com a sua própria vontade quis conduzir as coisas. Não é assim que Deus quer. Aqueles pecados ali de murmuração, tudo se manifestou no povo de Israel. Qual foi a consequência disso? Aquele povo ficou prostrado no deserto. Eu não quero ficar prostrado no deserto. Eu quero ter uma vida com o Senhor. Mas hoje eu quero viver a Canaã do Senhor na minha vida, no meu casamento. O que era a Canaã? Era o melhor que Deus tinha para o povo, onde eles iam gozar de todas as promessas de Deus, na área profissional, de emprego, de estudo, de casamento, na vida pessoal. Você quer isso? Quer viver o melhor de Deus hoje? Ou só quando Jesus voltar? Eu quero viver isso hoje. Você quer? Quem quer, levanta a mão, por favor, diga amém. Amém. A maioria, todos aqui querem viver o melhor de Deus hoje, mas para isso precisamos estar atentos. Esses pecados eles vêm sorrateiramente, nós não percebemos e estamos envolvidos nele. Há 5 anos atrás, quando a minha filha foi internada no hospital de base, eu estava de uma maneira que eu estava planejando viagens, compras, reforma de casa, tanta coisa, e não parei para ver que aquilo estava ocupando o primeiro lugar do meu coração. De repente a minha filha estava na beira da morte no hospital internada. Eu guardei o papel que o médico deu escrito de morte contra ela. Arruma um helicóptero para levar sua filha para Goiânia. Vê lá no bombeiro, porque nem UTI você não tem para colocar sua filha aqui em Brasília. Quando eu e minha esposa chegamos naquele hospital, que Deus abriu milagrosamente uma vaga no hospital de base, eu estava lá com mais 3 crianças internadas além da minha filha. E eu parei para ver pessoas ali que estavam anos e anos lutando com seus filhos com algum tipo de enfermidade. Outras pessoas que há 5 meses, 1 ano, não tinham um domingo que pudesse ir num churrasquinho ou pudesse almoçar com a família, porque estavam com um filho no hospital e não podia sair. O hospital de base é cheio de gente que vem de outros estados. Não é verdade? Aqui Betinha que é enfermeira, Solange que é bombeiro, quem trabalha na área de saúde, a minha irmã está aqui, sabe disso. Tem pessoas lá que vivem anos dentro do hospital sem saber o que é o parque da cidade, que é bem pertinho ali. E ali eu parei para olhar outra realidade, além da minha vontade ou dos meus sonhos e desejos. Crianças que não podiam ir para casa porque não tinham um quarto para fazer diálise. A diálise é um tubo que eles colocam aqui na cavidade abdominal para fazer limpeza, porque o rim não funciona. O rim da minha filha não estava funcionando. E eu vi crianças que não podiam ir para casa. Crianças que não tinham condições, então tinham que fazer no hospital. E viviam meses e meses ali. E lá dentro do hospital, eu recebi uma carta, eu e minha esposa, que nós tínhamos ganho uma causa na justiça contra a Caixa Econômica. E nós ganhamos 11 mil reais de indenização. Se fosse outro tempo, eu já ia planejar uma viagem. Com certeza, pastor. Uma viagem. Ali eu me toquei que aquilo ali estava invadindo o meu coração aos poucos e me afastando do verdadeiro propósito que o Senhor tem para a minha vida. E Deus nos fez, nós conversamos, eu e minha esposa. Nós pegamos aquele dinheiro, juntamos os irmãos, eu estava na Assembleia de Deus nessa época, e no grupo familiar que nós tínhamos, nós reunimos alguns irmãos, completamos esse dinheiro e fizemos uma casa de 3 cômodos para uma daquelas crianças e um quarto de diálise para uma daquelas crianças que pôde ir para casa, porque agora ela tinha um quarto. Outra, nós compramos todo o equipamento para montar o quarto de diálise dela. Meus irmãos, misericórdia, muitas vezes estamos vivendo o nosso luxo de viagem, de passeio, disso e daquilo, e estamos esquecendo do básico de pregar a palavra, da pessoa que está do nosso lado no serviço, angustiada porque está se separando, que está morrendo, e nós não levamos a palavra do Senhor a ela.
É tão bom domingo sair para almoçar num restaurante com amigos. Não estou falando que você não possa fazer isso não. Mas quando eu tinha 30 dias seguidos no hospital, que eu não pude fazer isso, eu vi que muitas pessoas estão ali precisando da nossa oração. Faz 5 anos, e a Landa, quando vai orar à noite, ela fala: Pai, abençoa os 7 andares do hospital de base. Ela viu crianças ali, e algumas não sobreviveram. E hoje eu vivo o melhor de Deus com a minha família. E eu sei que Deus tem mais para a minha família, porque o inimigo tem tentado proporcionalmente ao valor que eu dou ao reino. Precisamos vigiar, e para isso ele vai trabalhar lá na sua infância. Mensagens e palavras que magoaram, machucaram o seu coração, jovem, adulto, pai ou mãe. E aí eu vou para o segundo tópico que eu peço para ele colocar, que eu já falei aqui, vou repetir. Nos livros da Universidade da Família, todos eles, normalmente, o Aliança, o A Fé Começa em Casa, todos eles trabalham essa questão da identidade e destino. Por isso que eu volto a repetir isso o tempo todo. Na vida, você vai sempre estar respondendo essas 2 mensagens. Qual é a sua identidade, jovem? Pai, mãe que está aqui, criança que está me ouvindo, Camille, criança que estou aqui, qual é a identidade que você tem? Qual é o destino? Quando eu falo identidade, é a percepção que eu tenho de mim mesmo. Quem sou eu e eu sirvo para quê? E a questão destino tem a ver com a percepção da minha função e do meu significado aqui na Terra. Para que eu estou aqui? O que farei da minha vida? E quando Deus tem uma mensagem, o diabo tem outra mensagem. Então, quando Deus traz para você que você é muito valioso, digno da vida, que você é alguém, quando Deus traz que você certamente pertence a este lugar, quando Deus traz que antes mesmo da fundação da terra Ele já havia projetado, você não é um erro ou uma obra da casa, o diabo vai tentar dizer o contrário, que você é inútil, que você não é capaz, que você não vai conseguir passar no Enem. Quem fez o Enem hoje aí? Olha, até a Solange fez o Enem, ó. Só a Solange? Não acredito. Pedro Paulo fez, não fez, Pedro? Tem mais alguém que fez aí? Ah, tem mais gente aí, né? Então o diabo, ele vem com mensagem contrária no seu coração, dizendo que você é inútil, que você não devia nem ter nascido. Quantas pessoas pensam isso? Eu já não devia nem ter nascido, eu sou um erro. Quantos não pensam assim de si mesmo? E aí vem o diabo com a mensagem contrária: você não é capaz para executar a tarefa, na verdade nada vai dar certo para você, você não devia nem ter nascido. E aí o diabo vai tentando, aos poucos, tirar tudo que você tem e é em Jesus Cristo. E quanto ao seu destino? Quando Deus fala que você foi destinado para um grande propósito na terra, eu, meu filho, te coloquei aqui como objetivo. Como pessoa, você é bem sucedido, está totalmente qualificado e apropriado para executar o meu plano, o plano de Deus. Glória a Deus. Amém? Estabeleça uma grande visão e permita completar as grandes realizações de sua vida. Isso é que Deus quer fazer com você. Você tem um propósito aqui na terra, um destino. E Deus quer o melhor para você. Mas o inimigo vai dizer o quê? Que você não tem objetivo, você é um fracasso, você nunca será bem sucedido, você não é competente. E ele vai tentando trabalhar isso aos poucos, desde a sua infância. Quando palavras são lançadas e mágoas são guardadas durante toda a vida, e você vai pensando que não é capaz de passar no vestibular, de um concurso, de ter um bom casamento, um noivado na presença de Deus, um namoro na presença de Deus, e o inimigo vai tentando aos poucos te humilhar através do pecado, e tão sorrateiramente vai tentando entrar na nossa vida. E aí ele vem com as astutas ciladas. O que Efésios 6 nos diz sobre as astutas ciladas do diabo? Para a gente vestir o quê? A armadura de Deus. Nós devemos vestir a armadura de Deus para estar atento às astutas ciladas. A armadilha não é algo que você vai perceber que é uma armadilha. A cilada você não vai perceber que é uma cilada. Em acampamento, quando ele vai fazer uma armadilha com um bicho, com alguma coisa, está lá o soldado morrendo de fome e quer pegar um animal, ele faz uma armadilha, mas é algo ali disfarçado. Ele bota folhas, ele disfarça para que o animal caia ali e ele possa então sacrificar aquele animal para fazer o seu alimento. O inimigo é a mesma coisa, ele vai vir sorrateiramente com essas coisinhas pequenas que vão te afastando e esfriando o seu relacionamento com Deus. E aí, meus irmãos, baseado nisso, eu trouxe para vocês aquela pesquisa que vocês tanto pediram.
Nós vamos repetir ela, vou pedir aqui que nós coloquemos alguns detalhes. Então eu quero que você ligue uma coisa com a outra. Então o próximo slide aí do Alex, pode colocar? O próximo aí, Alex. O pesquisador americano, que eu trouxe aqui da outra vez, Merton Stroman, ele trouxe uma pesquisa feita nos Estados Unidos, e ele não fez com 2 mil ou 3 mil jovens, não. Ele fez essa pesquisa com 217 mil jovens, entre 11 e 17 anos. Tá? Então, alguns aqui estão nessa faixa etária, outros não estão, porém, pais que estão com seus filhos pequenos ainda, então estejam atentos a isso. Toda essa pesquisa está no livro A Fé Começa em Casa, no Congresso da Família, que está com inscrições abertas. Quem quiser fazer, tá? Procure a mim, o Marquinho, que a gente orienta você a fazer a sua inscrição no final do culto. Vai ser na Semana Santa do ano que vem, de 3 a 5 de abril, Congresso da Família da UDF de São Paulo. Então essa pesquisa é nesse livro aqui, A Fé Começa em Casa, de Mark Homan. Eu vi esse homem de Deus pregando, é algo tremendo que ele trouxe para nós. E jovens, pais, mães, se você prestar atenção nesses itens que ele traz aqui, você vai ter muita pergunta respondida no teu coração. E ele se fez uma pergunta que levou ele a fazer essa pesquisa: por que algumas crianças se saem bem na vida, enquanto outras não se saem bem na vida? Então ele fez uma pesquisa em 318 comunidades diferentes nos Estados Unidos. 318. Ele pegou 217 mil jovens em 33 estados. Não eram jovens de igreja, pegou jovens aleatórios, escola, 318 comunidades, em 33 estados. E ele alistou, em princípio, 30 atributos, depois ele aumentou para mais 10, foi para 40. Mas na pesquisa dele eram 30, depois, conforme os jovens iam responder, ele aumentou para mais 10. Mas tudo que eu vou mostrar para vocês é baseado nas 30 primeiras perguntas. E aí ele viu as características dessas crianças, por que elas eram mais bem-sucedidas ou não. E aí ele fez uma lista de 40 atributos, 30 foi da pesquisa, mais 40. Então, o primeiro dele foi o apoio familiar. A vida familiar provê altos níveis de amor e apoio para esse jovem. Comunidade positiva na comunicação, positiva na família. O jovem e seus pais comunicam-se de forma positiva e o jovem procura conselho dos pais. Então, cada um desses você vai adotando a sua família. Se tem sido praticado ou não, precisa melhorar. Tá? 3. Outros relacionamentos com adultos. O jovem recebe apoio de 3 ou mais adultos que não os pais. Ele tem uma outra referência, que não seja o pai ou a mãe, que é a referência principal. 4. Vizinhos amorosos. O jovem recebe apoio dos seus vizinhos. Até a questão da vizinhança ele analisou. 5. Atmosfera acolhedora da escola. A escola fornece um ambiente amoroso e corajoso. Próximo. Envolvimento dos pais com a escola. Os pais estão ativamente envolvidos em ajudar os jovens a serem bem-sucedidos na escola. A comunidade valoriza os jovens. O jovem percebe que os adultos da comunidade valorizam eles. Jovem com utilidade. Os jovens recebem papéis proveitosos na comunidade. Prestação de serviço aos outros. O jovem serve a comunidade durante pelo menos 1 hora por semana. Segurança. O jovem se sente seguro em casa, na escola e na vizinhança. Próximo. Limites na família. A família tem regras na casa e consequências claras e monitora o comportamento do jovem. Limites na escola. A escola fornece regras e consequências claras. Limites na vizinhança. Os vizinhos assumem a responsabilidade por monitorar o comportamento dos jovens. Isso é uma realidade muito presente na vida nos Estados Unidos, né? Nem sempre na nossa realidade. Então adapte aí no que você vive. Adultos servem como modelos. Os pais e outros adultos modelam comportamentos positivos e responsáveis. Influência positiva dos colegas. Os melhores amigos do jovem modelam um comportamento responsável. O melhor amigo do seu colega. Próximo. Ter expectativas. Os pais e professores encorajam o jovem a alcançar bons resultados. Ele é incentivado dentro de casa. Atividades criativas. Uma água aqui, por favor, quem estiver lá para trazer. O jovem passa 3 ou mais horas por semana praticando ou fazendo aulas de música, teatro, outras atividades, outras artes. Programas de jovens. O jovem passa 3 ou mais horas por semana em esportes, clube ou organização da escola ou comunidade. Comunidade religiosa. O jovem passa 1 ou mais horas por semana em atividades de instituições religiosas. Tempo em casa. O jovem sai com amigos apenas por sair, no máximo 2 noites por semana. Próximo. Motivação para alcançar objetivos. O jovem é motivado a sair bem na escola. Envolvimento na escola. O jovem está ativamente envolvido no aprendizado.
A lição de casa, o jovem Renato que faz pelo menos 1 hora de lição de casa todos os dias que vai à escola, tudo isso aqui foram pontos positivos que mostraram que os filhos eram bem-sucedidos, tá? Eles tinham esses pontos. Laços da escola, o jovem se preocupa com a sua escola e cuida dela. A leitura por prazer, o jovem lê por prazer 3 ou mais horas por semana. Próximo. Cuidado com os outros, o jovem atribui alto valor a ajudar os outros. Igualdade e justiça social, o jovem atribui alto valor a promover igualdade e reduzir a fome e a pobreza. Integridade, o jovem age de acordo com as suas convicções e defende aquilo em que acredita. 29, honestidade, o jovem fala a verdade, mesmo quando isso não é fácil. Olha só, interessante, hein? Responsabilidade, obrigado. O jovem aceita e assume responsabilidade pessoal. Próximo. Moderação, o jovem acredita que é importante não ser sexualmente ativo, nem consumir bebida alcoólica ou outras drogas. Claro que, no caso do sexo, antes do casamento. 32, planejamento e tomada de decisão. O jovem sabe como planejar antecipadamente, fazer escolhas. Competência interpessoal. O jovem tem empatia, sensibilidade e habilidade para fazer e manter amizades. Competência cultural. O jovem conhece e aceita pessoas de outras culturas, etnias ou raças e convive com elas. 35. Isso é tudo tema atual, gente. Nós vivemos. É uma realidade da nossa sociedade. Habilidades de resistência. O jovem consegue resistir à pressão negativa de colegas em situações perigosas. Próximo. Resolução passiva de conflitos. O jovem busca resolver conflitos de maneira não violenta. Domínio pessoal. O jovem sente que tem controle sobre as coisas que acontecem com ele. Autoestima. O jovem relata que tem boa autoestima. Senso de propósito. Esses 3 últimos aí é relacionado à identidade e destino que eu acabei de falar, tá? Então presta bem atenção. O jovem relata que tem boa autoestima. Senso de propósito. O jovem relata que sua vida tem um propósito, destino. Visão positiva do futuro pessoal, destino. O jovem é otimista a respeito do seu futuro pessoal. E aí, eu poderia terminar a palavra para você refletir esses 40 itens. Eu tenho ele no meu e-mail, posso passar para você. No final, já passei para a Flavinha lá também que pediu, outras pessoas. Vou deixar um papel lá para você, anotar o seu e-mail, passo para você. Ou quem quiser encomendar o livro, eu trago em abril do Congresso da Família. Mas está aí os 40 itens que ele analisou. E eu vou mostrar só um pouco da resposta para encerrar o culto hoje, tá bom? No próximo slide você vai ver que o problema de jovens envolvidos com o uso de bebida alcoólica, que a maior parte deles só tinham de 0 a 10 atributos daquele. Então, quanto menos atributos daquele o jovem tinha, maior era a chance dele de se envolver com o uso de bebidas alcoólicas. Mas ele fez essa pesquisa também com o tabaco, com o cigarro, com outros tipos de drogas, tá bom? Então, quanto menos atributos desse, mais ele se envolvia com bebida alcoólica. Então, de 0 a 10 atributos, 49% dos jovens que usavam bebida alcoólica tinham somente de 0 a 10 atributos. De 11 a 20 atributos, 27% se envolveu. E aí vai diminuindo. Quanto maior o atributo, de 21 a 25, só 11% se envolveu com bebida alcoólica. E quem tinha de 26 a 30 atributos, só 3%. E você vai ver que a maioria só vai até 30, porque a primeira pesquisa que ele fez eram só 30 atributos que eram analisados. E assim foi com o uso de drogas ilícitas. Aqui não incluiu a cerveja, que é uma droga lícita, né? Mas tem na pesquisa também. Tá? Atividade sexual, principalmente a promiscuidade sexual e a atividade sexual antes do casamento. Você vai ver aí que quanto mais atributos o jovem tinha, menos envolvimento sexual antes do casamento ele tinha. A importância de você cultivar aqueles atributos dentro da sua família, jovem, de você viver esses atributos, vão te poupar e vai fazer você refletir melhor toda a sua vida em relação ao uso da droga, da bebida, da atividade sexual, da violência ou de qualquer outra coisa. No próximo slide, que eu vou pedir para o Alex colocar, não vou poder ler todos, ele analisa um outro ponto. Aquele filho que é bem sucedido na escola, aquele filho que mostra, ou adolescente, ou jovem que mostra ter maior liderança, mantenha uma boa saúde e valoriza a diversidade. Você vai ver que quanto mais atributo ele vai ter, mais ele vai ter a chance, a oportunidade de ser bem sucedido na escola, ter liderança, ter boa saúde e valorizar a diversidade. Próximo slide. E assim, pode mudar. A gente vai trabalhar a fé na nossa casa. Se nós estivermos atentos aos pecados que estão de perto, sorrateiramente têm invadido as nossas vidas. Se nós tivermos certeza do que Deus quer para nós, na nossa identidade e no nosso destino, e vivermos esta palavra, nós já vamos estar atendendo a grande parte desses atributos. Mas tem um que eu destaquei, da outra vez que eu preguei sobre isso aqui,
que a pessoa que tem aquele atributo lhe proporciona ter outros 25. Quem é que lembra aí? Vamos lá, quem é que lembra? Muito bom, muito bom. Olha aí, tá vendo? Cuida do cérebro da Patrícia Pezinho. E a aluna, Patrícia, tá vendo? Deus, Marina, Mariana, Deus abençoe. Gente, comunidade religiosa. Esse atributo proporciona ter outros 25 que vai abençoar o seu filho. A importância de você vir à igreja. E muita gente fala, vou ver minha religião aqui em casa, e vou ficar aqui em casa, isso aí é a história que o irmão, quando vai te enganar, você não servir a Deus, não dá o dízimo na igreja, né? Comunidade religiosa lhe proporciona ter outros 25 atributos. E assim eu queria encerrar essa palavra, desafiando você a colocar-se diante do Senhor, colocar a sua vida diante do Senhor, pai, a inculcar a palavra do Senhor na vida do seu filho, a colocar, lembrar de tudo que Deus tem feito, para que jamais ele esqueça dos milagres que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. E eu queria que você ficasse em pé agora, em nome de Jesus.